Nonato, muito bom dia Carla, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Jornal Jangadeiro, é um prazer enorme estar aqui para conversar, dialogar. O senhor vai participar dia 29 agora de reunião com o presidente Lula e os demais governadores. Aí eu estava pensando, o Lula quer exatamente saber o que os governadores têm para que o governo federal possa contribuir. O que o Ceará vai propor nesse encontro? Nonato, eu acho que a reunião será dia 27, se não me engano. 27, eu falei? 29? Acho que, se não me engano, a reunião será dia 27, ainda não tivemos o convite oficial, mas é o que está sendo anunciado. Nós tivemos uma primeira reunião ontem com alguns governadores do Nordeste, nós queremos fazer a reunião dos governadores do Nordeste no dia anterior, e nós temos algumas pautas importantes. Nós, primeiro, achamos muito salutar a retomada do diálogo e de ação comum dos governos estaduais com o governo federal. Não teve mais aquela situação de conflito permanente, que não tem diálogo, que não tem esforço comum. Então, saudar a possibilidade de nós termos união de forças para resolver os problemas dos cidadãos, da cidadã, que precisa que seus problemas sejam resolvidos e que o governo nos possa ajudar. Então, nós, na minha opinião, nós tínhamos que, aproveitar que o presidente Lula quer fazer um grande mutirão de cirurgias. Nós também apresentamos isso na campanha. A saúde, por o nosso povo cearense, é uma preocupação real, porque nós estamos com milhares de pessoas esperando uma cirurgia, e eu já determinei, inclusive, com a nossa secretária, nós organizemos o nosso mutirão no Estado, mas efetivamente, se nós pudermos ter essa parceria com o governo federal, ajuda muito, acelera e favorece atenuar a dor dos nossos irmãos e irmãs. E penso que nós deveríamos ter um grande pacto pela segurança pública. Nós precisamos, efetivamente, garantir uma união de forças das polícias civis, polícias militares, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, para que a gente possa, efetivamente, enfrentar as facções criminosas, porque são de atuação internacional entre os estados. Eu quero, inclusive, discutir com os governadores do Nordeste como é que nós integramos os nossos sistemas de vídeo monitoramento, de inteligência, para localizar foragidos. Nós já detectamos que essas facções criminosas, às vezes atuam no Ceará, vão se esconder no Maranhão, atuam no Maranhão, vão se esconder na Bahia. Então nós vamos, na discussão do consórcio do Nordeste, eu quero discutir que a gente possa integrar nossas inteligências, inclusive nossos sistemas de vídeo monitoramento, para que por isso a gente possa favorecer um enfrentamento mais consistente às facções criminosas. Então eu acho que pelo menos, e acho que temos uma pauta importante, que é a pauta que o governo tem falado de reforma tributária, e nós temos que ter uma atenção redobrada, porque nesse tema reforma tributária nós precisamos preservar os interesses do Nordeste e garantir de que na retomada do desenvolvimento agora do país, com o Banco do Nordeste, com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, nós tenhamos investimento nos nossos estados, especialmente no financiamento de pequena e microempresa, para gerar oportunidade de emprego e renda para o nosso povo. Então, na minha ideia, nós tínhamos que ter muita clareza de um pacto pela segurança, o mutirão de cirurgias com o governo federal e a gente ter atenção à reforma tributária e apoio à pequena e microempresa para oportunidades, para ter uma nova situação no nosso país e no nosso Ceará. Carla. Governador, muito bom dia, seja bem-vindo mais dia, uma Carla. vez. O senhor, nesse tema segurança, falou recentemente em manter a presença permanente, ter a presença permanente da polícia, principalmente nesses locais, né, aqui em Fortaleza, interior do estado, com uma atuação muito forte de facções criminosas. Queria entender um pouquinho mais qual é a ideia. Seria, por exemplo, bases fixas? Como que seria essa presença da polícia? Primeiro, fortalecimento das forças de segurança, chamando os concursados da Polícia Civil, fazendo um novo concurso para a Polícia Civil e mantendo que aquelas pessoas da Polícia Militar, que são mais ou menos 500 por ano, que saem para se aposentar, tenham reposição. Garantir estabilidade pessoal da Polícia Militar, fortalecimento, aumentando o efetivo da Polícia Civil com a perícia forense. E nós temos assim um trabalho mais forte de inteligência, inaugurando o nosso Centro Integrado de Segurança Pública, que deve concluir esse ano, eu preciso concluí-lo e aí colocá-lo para funcionar para ter a integração, inclusive com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Com esse trabalho de inteligência mais qualificado, e nós vamos ter mais conhecimento da atuação dessas facções criminosas. Nós detectamos que em conjuntos habitacionais realizados pelo Minha Casa Minha Vida, pelo governo federal, com apoio do governo do estado, nós tivemos o absurdo das famílias receberem os seus apartamentos, a facção criminosa se infiltrar
nesses conjuntos e expulsar pessoas. Então o que nós vamos colocar são bases permanentes, fixas da Polícia Militar, do que nós estamos chamando de um novo comando, que é um comando de prevenção e apoio nas comunidades, que faz uma relação com a comunidade, mas ele não é para a cidade inteira, ele é para onde nós detectamos pela inteligência e pela Polícia Civil, pelos inquéritos que vão sendo realizados, onde é que essas facções estão atuando dessa maneira. E ali fica permanente, mas com a capacidade de se deslocar a qualquer momento para onde for necessário, né, para tranquilizar e garantir tranquilidade a essas famílias. E, ao mesmo tempo, a gente poder, assim, onde for sendo feito conjuntos habitacionais novos com a retomada do Minha Casa Minha Vida, nós temos essa preocupação de muito cuidado no cadastramento das famílias, fazer o trabalho de inteligência sobre essas famílias, no sentido de garantir que não haja infiltração de facção criminosa para depois estar ameaçando as demais famílias, e assim, na medida da necessidade, nós vamos colocando esse sistema que nós estamos chamando de COPAC. Interessante que eu ontem vi um mapeamento do território das facções e demonstra que elas estão, por exemplo, divididas. 705 territórios são comandados pelo Comando Vermelho, 555 da Guardiões do Estado, 102 do primeiro comando da capital, o PCC, 82 territórios de atuação para neutros ou massa carcerária. O que fazer para, já que alguém tem o conhecimento desse mapa da posição dessas facções, o que é que se pode fazer? O senhor falou da inteligência policial. É necessário organizar-se também para impedir que isso avance? É necessário organizar e de maneira integrada, porque você está falando de facções criminosas que têm laços internacionais e nacionais. Então essas facções, elas recebem droga que vem de fora do Brasil, especialmente do Peru, da Colômbia, da Bolívia, trazem para o Nordeste, para o Nordeste inclusive, fazer exportação. E fazem a nossa juventude pobre, que está sem perspectiva, fazer uma disputa de território entre elas, e é nessa disputa de território que um mata o outro e aumenta muito a violência, evidentemente, nessas comunidades. E como eles trabalham com a ideia de tentar aquela área ser dominada por eles para a venda dessa droga, então o controle é do Estado, mas eles querem controlar para vender a droga. E para isso eles começam a determinar regras, quem pode passar por um lado e quem não pode passar por outro. E é isso que nós não podemos aceitar. Quem tem que controlar absolutamente, aumentar o controle é o Estado, não admitir que facção criminosa estabeleça regra para quem mora em um bairro ou em uma comunidade. Então nós precisamos, dessa maneira, detectar muito claramente com a investigação quem são os chefes dessas organizações criminosas que estão atuando no Ceará. A Polícia Civil do Ceará fez apreensões importantes, nós retomamos mais de 180 milhões de patrimônio de facções criminosas no estado do Ceará, e o que eu quero é causar ainda mais aperto financeiro, retomando patrimônio, prendendo seus chefes, para dizer que aqui no Ceará eles não vão ter tranquilidade. Tranquilidade é para o cidadão que quer trabalhar e ter uma vida tranquila. A eles o máximo de aperto, força das forças de segurança, mas eu também sei que essa juventude é uma chance que eles têm de aliciar, porque às vezes está sem oportunidade. Então eu quero fazer uma grande política para a juventude, então eu não quero ir apenas com o COPAC. Lá no conjunto habitacional, eu quero que lá esteja o COPAC, mas para lá vai a Secretaria de Cultura, para lá vai a Secretaria de Proteção Social, para lá vai a Secretaria de Esporte, para lá vai o Ceará Cred, para dar um pequeno uma chance desse pequeno jovem colocar um pequeno negócio, e para lá vai a parte de formação para o emprego, na área de tecnologia da informação, para fazer esse jovem ter uma oportunidade de emprego e com isso de trabalho, de empreendedorismo, para que a gente tenha efetivamente uma paz. Uma paz que a polícia ajuda a construir, mas também políticas sociais de oportunidade para a nossa juventude. Essa diluição de políticas sociais realmente é muito importante para isso. O senhor anunciou ontem os nomes dos novos titulares de órgãos vinculados à Secretaria de Segurança. Certamente, da sua avaliação pessoal e da avaliação de equipes em relação a como dar início a uma política de polícia e de segurança efetiva. Essa também é uma área que no passado recente rendeu uma dor de cabeça com greve de policiais, manifestações político-partidárias, além da tropa que tem servido de massa de manobra também para algumas lideranças. A situação está sob controle nesse âmbito? Eu entendo que a situação está sob controle, mas eu acho que o controle fundamental é nós valorizarmos a tropa, é nós termos uma relação de diálogo com a tropa,
é que o nosso comando da PM, o delegado-geral da Polícia Civil, dialogue com seus comandados, que eu como governador, eu já disse na minha agenda, quando eu for ao interior, eu quero visitar o batalhão, eu quero visitar o destacamento, eu quero ouvir o policial, e entendo que o comando deve fazer da mesma maneira, essa é a minha determinação, porque o policial militar, especialmente, ele tem uma situação peculiar, ele não pode ter sindicato, ele não pode fazer greve. O que a gente fala de um servidor civil, que é uma greve, no policial é um motim, é crime, ele deve ser preso e ele deve ser expulso, se assim o fizer. Então, se ele não pode fazer, eu tenho que dar a ele uma atenção diferenciada, porque o outro servidor civil, ele pode se mobilizar, ele tem um sindicato, ele tem greve, ele tem outros instrumentos. Que tipo dessa mobilização seria dada? Não, eu estou entendendo que nós temos que ter uma atenção, de uma preocupação de análise sempre. Quanto o nosso policial militar está ganhando, qual é a média do Nordeste, como é que está o fardamento do policial, como é que estão seus equipamentos. Nós estamos reformando os batalhões da Polícia Militar, praticamente todos. Eu sei que nós temos problema no destacamento, são pequenas cidades que às vezes a prefeitura cedeu uma casa, alugou, e a situação é difícil daquele destacamento. Então eu quero a gente poder dar a esse policial lá no município menor uma condição de trabalho melhor do que a que ele tem hoje. Eu me comprometi a devolver à Polícia Militar um hospital da Polícia Militar. Ia falar exatamente sobre a assistência hospitalar. Por quê? Porque se agora tivermos aqui uma informação que está tendo um assalto a um banco, uma situação, o policial militar ele tem o dever de ir lá resolver a situação. Então a vida dele está em risco. Se ele leva um tiro, na minha interpretação é justo que eu tenha uma equipe esperando e ele não está em fila nenhuma e ele poder ser imediatamente a sua vida, buscar a gente salvar a vida dele. E após essa cirurgia, ele não pode ficar numa cama ao lado de alguém que pode ser uma pessoa procurada, um bandido que foi um criminoso, perigoso, que até ele aprendeu algum dia e fica um ao lado do outro. Eu tenho que garantir tranquilidade a esse policial, portanto esse policial terá o meu apoio. Nós vamos fazer já as discussões com a nossa secretária de saúde, com o comando da Polícia Militar. Eu já disse ao novo comandante, até lembrei que eu tive uma vez no comando da Polícia Militar como deputado e como relator da CPI do motim. Lá no meu relatório está que era muito importante nós termos a volta de um hospital da Polícia Militar. E eu tenho sempre dito, aquilo que eu falei na campanha é o que eu vou fazer como governador. Acho que é meu dever, tenho certeza, é o meu dever como governador ter absoluto compromisso com aquilo que eu disse que faria na campanha eleitoral. Então eu disse que iria devolver o hospital da polícia e é o que eu vou fazer. Mas nessa circunstância, eu entendo que o filho do policial, quando ele tem um problema de saúde, ele não deve ser um tratamento diferenciado do filho de um professor. Aí a situação é semelhante. Mas ele, quando está em operação, ele, quando está em serviço, colocando a vida dele em risco, quando ele tem uma repercussão sobre a sua vida, aí o Estado tem que ter uma atuação diferenciada para salvar a vida ou para atenuar o problema ocorrido na operação. Deixa eu dar voz aqui ao ouvinte. O Alisson Valentim está perguntando, quando o senhor pretende chamar aprovados da Polícia Civil para aumentar o efetivo e qual é a previsão? Nós vamos fazer a reunião do secretariado agora em janeiro. Eu já pedi o estudo da nossa equipe econômica, da CEPLAG, da nossa Secretaria da Fazenda, e assim após essa reunião ainda em janeiro, no final de janeiro eu já anuncio quando nós chamaremos. Fala. Não dá para falar de segurança, governador, sem tocar no combate à violência contra a mulher, né? A gente tem aqui no Ceará algumas delegacias especializadas. Da última vez que conversamos, inclusive, existia a ideia de ampliação dessas delegacias e mais recentemente o senhor comentou sobre horário de atuação também dessas delegacias. Eu queria entender um pouquinho mais sobre os planos relacionados a isso, inclusive já para 2023. Acho que aqui nós temos várias dimensões. A primeira, uma dimensão cultural e educacional. Eu sou autor com deputadas do Estado, a deputada Augusta Brito, a deputada Érica Amorim, a deputada Aderlânia, de uma lei para levar para as escolas o conhecimento da Lei Maria da Penha. Eu considero muito importante que a gente faça uma formação educacional e da nossa juventude para superarmos a médio prazo uma cultura machista de agressão e violência contra as mulheres. Uma dimensão, eu diria, de prevenção educativa que eu acho muito importante. E no sentido imediato, eu quero concluir e terminar o meu governo com 10 casas da mulher cearense. Isso significa uma casa da mulher cearense que lá está a delegacia, lá está o Ministério Público, lá está o Poder Judiciário, mas lá está uma coisa muito importante, que é uma área de acolhimento. Antes da mulher reunir com a delegada, com a promotora, com o juiz, ela é acolhida, ela é recebida porque ela está muito machucada. Então ela ser acolhida, tendo condição de ser recebida com seus filhos, e ela, ao ser recebida,
depois desse acolhimento, as medidas serem tomadas. Por que é que eu tenho falado que é muito importante que essas casas, como as delegacias, elas principalmente na sexta, sábado e domingo, funcionem 24 horas? Porque todos os dados apontam, as evidências apontam, de que é exatamente nessa data de final de semana que é o maior índice de violência contra as mulheres na violência doméstica. Então eu preciso desse equipamento, as mulheres precisam desse equipamento, principalmente quando tem mais. O objetivo a longo prazo é que seja os 7 dias da semana, 24 horas. Mas como o recurso é limitado, então eu tenho que ter uma prioridade. E, portanto, a prioridade deve ser naqueles casos que as evidências já deixam claro que é quando mais ocorre essa violência doméstica. E eu sou autor de uma lei como deputado de que empresas que prestam serviço ao Estado do Ceará, que são trabalhadores terceirizados, nós reservemos até 10% das vagas para várias situações, entre elas mulheres vítimas de violência doméstica. E eu vou fazer essa lei ser implantada na prática na vida das mulheres. Porque, às vezes, a mulher quer sair da situação de agressão, mas ela depende financeiramente do companheiro e, portanto, eu preciso dar a ela a oportunidade de emprego. Então, nós vamos capacitá-la e ter uma vaga reservada de emprego para que ela possa ali trabalhar e, assim, ela poder efetivamente se libertar daquela situação de opressão. Então, o que nós queremos além dessa situação do emprego, também ter uma linha específica no Ceará Cred. Nós temos 100 milhões de reais, o meu compromisso de campanha era dobrar esse valor para 200 milhões de reais até o final do governo, e eu vou abrir uma linha específica para mulheres. E uma delas, das minhas preocupações, é que parte disso seja para essa mulher vítima de violência. Então, ou ela, nessa situação de dependência econômica, ela vai ter a chance de um emprego, ou nós damos a ela, se ela for uma empreendedora, a chance de colocar o seu pequeno negócio. Então, nós queremos fazer um trabalho de prevenção, Lei Maria da Penha nas escolas, nós queremos ampliar a Casa da Mulher Cearense, funcionando principalmente no final de semana, 24 horas, e a garantia de independência financeira com emprego ou empreendedorismo. Vamos seguindo então, já, governador, o Ceará entra no período de chuvas, né? E uma das reclamações comuns entre os ouvintes, principalmente quem trafega ali pela BR-116 perto do Chorozinho, é a questão mesmo das estradas, é uma preocupação dos ouvintes. E eu queria saber se existe algum plano de emergência para esse período antes de chuva. Eu sei que está bem apertado, mas eu preciso fazer essa pergunta porque é reclamação constante dos nossos ouvintes a situação de algumas estradas. A gente sabe que existiu recentemente, principalmente no último mandato do ex-governador Camilo Santana, um plano de reestruturação, né, fugiu a palavra, recuperação, perfeito, recuperação de estradas. Queria saber como é que isso deve funcionar no seu governo. O plano de recuperação permanece, nós temos hoje um dado de 85% das estradas do Ceará em situação boa de tráfego, e nós estamos fazendo recuperação das nossas estradas. No caso da estrada que você citou, que é uma BR, é uma competência do governo federal, do DENIT. O presidente Lula tem falado que quer a solicitação de 3 obras de infraestrutura. Eu tenho dito que uma das obras que é importante é nós termos uma estrada duplicada que corte o Ceará norte a sul. Uma delas é a possibilidade de também pedir a duplicação, que hoje está lá na altura de Pacajus, para a gente ir até Chorozinho, para a gente conseguir ter uma duplicação para garantir maior segurança e conforto de quem utiliza aquela BR. Mas o estado do Ceará, nós vamos continuar com o plano de recuperação e já temos um financiamento de a ordem de 800 milhões de reais para continuar o plano, inclusive, de melhoramento das nossas estradas. Efetivamente, agora nós estamos concluindo o período de recuperação das estradas. Aí, quando vier o período de chuvas, vamos apenas acompanhar, fazer alguma medida mais paliativa para também não em virtude da chuva fica difícil fazer esse trabalho, e assim que terminar a chuva nós retomarmos com intensidade, seja duplicação, seja fazer estradas novas e fazer a recuperação daquilo que o inverno, que eu espero que seja um bom inverno para o nosso povo, a gente conseguir aí fazer o trabalho de garantir. Nossa meta, evidentemente, é chegar a ter 100% das nossas estradas em bom estado. Nós melhoramos muito, mas não chegamos ainda no 100%. Nós temos pelo menos em torno de 15% de estradas que nós temos que ainda fazer recuperação e manutenção. Inclusive, Nonato, pronto. Para lembrar que ouvintes estão falando aqui exatamente trechos da BR-020, que vai para Canidé, ali em Caridade, para Moti. Esses trechos estão precisando realmente de recuperação. O Lindomar... E é uma estrada que dá o turismo da fé,
ocorre muito por ali. O Lindomar, inclusive, nosso ouvinte, colocou aqui bem grandão: governador, pelo amor de Deus, conversa com o governo federal para arrumar a situação lá de Chorozinho. Farei, agradeço pela informação. Eu, por acaso, ando muito pela 020, porque tem ali uma questão familiar que eu sempre ando por ela, sei do problema e efetivamente precisa mesmo. O governo federal, especialmente agora no último ano, ainda mais, tem uma dificuldade da recuperação das suas estradas. E eu acho que é muito importante que o DENIT do governo federal, possa fazer a recuperação das nossas BRs. Os prefeitos das cidades interiores, não só do interior do Ceará, mas de todo o país, estão preocupados com relação a dados parciais do censo, que fazem com que 36 cidades do Ceará sejam prejudicadas e percam receitas do Fundo de Participação dos Municípios agora em 2023. Como é que se pode atender acatar essa decisão, já que eles estão indo à justiça por isso? A informação que tenho, basicamente, é pelo número populacional de cada município. Uhum. O IBGE tem feito o censo e tem reduzido o número. Tem uma redução do número significativo do município do Ceará. Nesse caso, o que nós precisamos é acompanhar de perto para que efetivamente o dado que seja apresentado pelo IBGE seja o dado correto. Agora, essas são aquelas situações que você tem que acompanhar, mas o resultado do número de habitantes do município é objetivo. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, fugir de uma realidade e nós precisamos, portanto, ter, a meu ver, um cuidado especial de acompanhar o trabalho realizado para que não tenha uma diminuição porque não foi bem feito o censo. Então, eu acho que, fundamentalmente, é solicitar que o IBGE possa efetivamente anotar todos os habitantes do município. O senhor falou logo no início da primeira resposta dada aqui à nossa conversa, que uma das preocupações suas estava relacionada à saúde em relação à fila de cirurgias e o atendimento a essa especialidade. Ontem a sua secretária de saúde veio aqui e mostrou essa preocupação que já estava orientada pelo senhor. Tem ouvintes internautas que ontem preencheram aí a nossa live, fazendo indagações com relação à chamada do FunSaúde, a chamada do pessoal do FunSaúde. Quando é que vai acontecer? O que é que há de programado para se criar também? O senhor falou ainda há pouco sobre hospitais no interior da polícia, mas há abertura também para diminuir o número de atendimento aqui na capital, já que as prefeituras não constroem? Na campanha, Nonato, eu disse que ia implantar 3 hospitais polos regionais. O Hospital Polo do Maciço de Baturité, o Hospital Polo do Centro-Sul e o Hospital Polo de Crateús. O Hospital Polo de Crateús, inclusive, o governador Camilo havia adquirido um prédio e lá nós vamos discutir a possibilidade de ser lá nesse equipamento, aproveitar um equipamento que o Estado já adquiriu. Temos aí o desafio dos outros 2. E eu tenho dito que isso é minha obstinação, é cumprir aquilo que eu me comprometi com o povo do Ceará na eleição. Em relação à FunSaúde, nós vamos discutir agora com a Secretaria de Saúde, já pedi para ela me trazer os estudos, porque nós temos que equalizar uma situação que é de remuneração de quem vai ser chamado no concurso da FunSaúde com os servidores estatutários que nós temos. Uhum. Eu não posso ter um servidor da FunSaúde ingressando no estado do Ceará, ganhando muito a mais, ou muito distinto do que é o servidor estatutário que está trabalhando no estado há 15, 20 anos. Eu preciso de uma equidade entre aqueles que prestam serviço ao estado do Ceará. Eu devo ter reunião na próxima semana com a secretária, ela já vai me trazer esses estudos para então decidirmos o investimento necessário, porque na verdade essas pessoas que foram aprovadas no concurso, elas vão substituir profissionais que estão atuando, mas de maneira de relacionamento de trabalho mais precário. Eu fui, como deputado, eu era da concepção de que a FunSaúde é uma conquista para o povo do Ceará, porque eu tenho uma relação de maior estabilidade, mais profissional e que nós podemos fazer uma construção melhor, de melhores condições para os trabalhadores da saúde, que eu reconheço a importância, inclusive após a Covid, mais ainda. Então nós vamos ter uma reunião com a Secretaria de Saúde e até final do mês nós temos uma definição de quando faremos o chamado. Inclusive o senhor determinou à Secretaria de Saúde a expansão no número de equipamentos que possam realizar procedimentos cirúrgicos para diminuir essas filas em nosso estado. Isso significa que o estado vai também fazer parceria com hospitais particulares? Fará. Eu tive na posse da ministra da Saúde do presidente Lula, a doutora Anísia. Ela já antecipou que era o pensamento nosso de que o Ministério da Saúde vai cadastrar hospitais privados, hospitais de entidades filantrópicas e hospitais públicos. No caso do Ceará, alguns hospitais públicos nós não cadastramos no primeiro mutirão que nós realizamos, e eu determinei à secretária Tânia que nós possamos cadastrar todos.
todos aqueles hospitais que têm capacidade de realização de cirurgias e que nós possamos agregar no nosso mutirão e no mutirão que o governo federal fará, será muito importante para mais rapidamente fazer a cirurgia do cidadão e da cidadã que está esperando. Isso para mim é uma prioridade absoluta, nós iniciarmos o nosso darmos prosseguimento e ampliarmos o mutirão que iniciamos no ano passado, mas podemos sermos mais céleres, mais rápidos essa cirurgia do cidadão que está esperando. Deixa eu dar voz aqui aos ouvintes. Ulisses, Fábio Paiva perguntando sobre quando vai ser chamado T2 da Polícia Civil. T2 da Polícia Civil vai ser imediato, nós vamos já começar a formar a turma para fazer o chamamento. Eu já disse que não só vou chamar a turma, como é o primeiro concurso que eu farei, é o da Polícia Civil. Está respondido também a você, Paulo Júnior. E uma pergunta aqui com relação ao reajuste dos funcionários públicos, que é de interesse de todos os servidores. Isso, nós vamos ter uma reunião do COGEF segunda-feira, da nossa equipe financeira. O quadro que eu tenho recebido é um quadro delicado em virtude da perda de receita que tivemos do ICMS, e há uma possibilidade de aumento do valor do teto. Se houver o valor do aumento do teto, várias carreiras automaticamente elevam seus salários, porque são pessoas que já estão no teto. À medida que o teto sobe, isso pode, pela primeira projeção, inclusive o Ceará pode atingir o limite do que está estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. Então, por isso que eu estou discutindo que até final do mês, essa questão dos concursados como reajuste, nós vamos tomar uma decisão, podendo dar se for ter reajuste, no limite do que nós possamos financeiramente, porque o estado do Ceará hoje é um estado com um equilíbrio fiscal muito importante, e eu disse na campanha que esse equilíbrio fiscal seria mantido, e eu não posso colocar em risco o equilíbrio fiscal que o estado do Ceará tem hoje. Calma. Tem mais pergunta de ouvinte aqui, governador, do Elano, sobre o Vai e Vem Livre. Ele pergunta se já se sabe por onde vai começar. E aí eu queria adicionar uma pergunta: como é que deve ser a organização para que seja uma política realmente permanente e fique aí para as próximas gestões? Carla, sobre política permanente, assim como política do Estado, depois que a gente passou pelo governo Bolsonaro, a gente aprendeu que a gente pode conquistar, mas de repente pode vir um governo que desfaça muita coisa do que a gente conquistou. A gente nunca imaginou que a gente deixaria de ter um Ministério da Cultura, e nós deixamos de ter um Ministério da Cultura. Mas eu considero que o Vai e Vem Livre, eu devo aproveitar, foi o que a transição nos apontou. Nós temos hoje um bilhete único metropolitano, as pessoas são cadastradas, elas utilizam um cartão e elas pagam um valor subsidiado. O que eu vou é aproveitar esse bilhete único metropolitano para que ela não pague, ela vai passar o cartão, mas sem pagar nada. E isso nós vamos agora discutir, vamos abrir a negociação com as empresas, porque nós vamos mudar o modelo. O modelo hoje, as empresas são remuneradas pelo passageiro quando paga a passagem. Na medida que o passageiro não paga, o Estado vai pagar as empresas e efetivamente será por quilômetro rodado. E por que é que eu tenho que manter o cartão? Porque eu quero saber quantas pessoas estão entrando dentro do ônibus. Eu preciso saber se esse ônibus está superlotado. Então, eu tenho que dar um ônibus de graça, mas eu não quero um ônibus de graça com as pessoas superlotadas dentro do ônibus. Então, eu preciso ter um controle. E nós vamos, na negociação com as empresas, discutir o valor que ela será paga pelo quilômetro rodado e por onde nós vamos começar. Então, nós vamos já agora, no começo de janeiro, já em janeiro, iniciar o trabalho com as empresas, das negociações financeiras com as empresas e de qual frota é necessária. A equipe de transição, inclusive, fez um estudo da experiência que nós temos em Caucaia. Um abraço ao prefeito Vitor Valim, que lá o ônibus já é gratuito, e em Caucaia nós tivemos um aumento de passageiros que triplicou o número de passageiros por ônibus. Então, depois passou a ser gratuito. Portanto, eu já sei que eu vou ter a necessidade de um aumento de frota. Então, eu tenho que negociar com as empresas valor e qual é a perspectiva de frota aumentada para o passageiro ter a passagem de graça e um ônibus com conforto. Vamos falar um pouquinho mais de política. O PDT tem sido atraído pelo PT Nacional para o governo, com a indicação do Carlos Lupe, o presidente do partido, para o Ministério da Previdência. Há disponibilidade do PT cearense de reatar as relações com o PDT aqui dos Ferreira Gomes? A indicação de Danilo Serpa para a DES já é um sinal de aproximação? Donato, primeiro, eu sou um governador que eu busco muito reconhecer a história das pessoas e dos grupos políticos. E eu sei que eu sou governador de um projeto que foi iniciado pelo hoje senador Cid Gomes. O governador Cid Gomes, quando governador do Ceará, foi quem iniciou as escolas profissionalizantes em tempo integral.
Foi o governador Cid Gomes que fez o Hospital do Cariri, fez o Hospital de Sobral, praticamente concluiu o Hospital de Xaramubim. O governador Camilo ampliou para a escola regular, a escola em tempo integral, fez o Hospital do Vale do Jaguaribe. Eu vou concluir o Hospital da UES. Então, nós somos resultado de um projeto iniciado pelo CID do PDT, prosseguido e aprofundado pelo governador Camilo, e que a minha missão é acelerar as políticas públicas desse projeto. Então, primeiro, nós temos muita concordância programática, de ideias, de propostas para o Ceará. E, portanto, eu tenho no senador Cid uma pessoa que eu tenho mais alto respeito, admiração e reconhecedor da importância dele nesse projeto. E, portanto, o PDT, né, nós negociamos na discussão, e o PDT está participando da Secretaria de Recursos Hídricos com o nosso querido deputado federal Roberto Monteiro, da Secretaria da Pesca com o deputado Ariel Nunes, e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o secretário Salmito. O Danilo Serpa está na ADESE, porque ele fez um excelente trabalho no Porto do Pecém, e nós achamos que o conhecimento que ele tem na relação com as empresas era muito importante. Ele estar na ADESE para a relação de atração de investidores para o estado do Ceará, pela sua capacidade. Ele tem um relacionamento com o PDT, ele tem um relacionamento com o senador Cid, mas ele tem competência para estar nessa agência de desenvolvimento. Então, nós fomos buscando pessoas, e na minha interpretação, o PDT vai participar, está participando do nosso secretariado, vai participar de órgãos do governo, e a base parlamentar do PDT deve, na sua ampla maioria, apoiar o nosso governo. Então nós vamos continuar dialogando, mas eu também tenho uma coisa em mim: eu não quero ser um governador que é metido a ser dono da verdade. Eu quero ser um governador que tenha posições, sei o que eu me comprometi com o povo cearense, vou enviar mensagens para a Assembleia, mas eu acho salutar que um deputado queira modificar uma mensagem que eu mande, ele queira sugerir, que ele discorde de algum tema, que ele discorde de algum ponto, como pode ser um jornalista, como pode ser um cidadão, como pode ser um empresário. E eu quero manter a humildade de dizer, ouvir as pessoas, ouvir um deputado, e se eu achar que ele está correto, a gente recuar, modificar, corrigir. E portanto, eu estou dizendo isso porque pode ser que em algum momento eu envie uma mensagem para a Assembleia, um deputado do PDT seja contra ou queira mudar. Eu não vou interpretar isso como não sendo apoio ao meu governo, eu vou interpretar isso como alguém que quer que as coisas melhorem, que querem que... E isso eu acho do PDT, como eu também vou achar da oposição. A oposição deve atuar, deve ver onde é que está tendo coisa errada, apontar os erros, e a gente ter tranquilidade, mesmo que às vezes a crítica seja muito ácida, seja até para fazer um fato político, mas nos perguntar sempre se aquilo que aquele parlamentar ou aquela parlamentar está dizendo, se aquilo é razoável, se aquilo não melhora, se não merece a gente refletir se nós não estamos fazendo alguma coisa errada e corrigir. Eu acho que essa postura de humildade, de ouvir, de diálogo, ajuda a gente a acertar. Eu ia fazer pergunta sobre legislativo, sobre essa relação, mas o senhor já bem respondeu. Eu queria então, já para a gente caminhando para o final da nossa entrevista, governador, quando o agora ministro Camilo Santana esteve aqui, Nonato perguntou que conselho ele teria lhe dado ou lhe daria em relação a assumir o Ceará. E aí ele bem comentou que durante seu tempo de governo ele tinha ali na sua mesa algumas anotações com listas, né, de coisas que ele prometeu para que elas fossem cumpridas, porque ele disse que se ficasse olhando seria mais fácil. Eu queria saber se com o senhor também vai ser assim e se tem algum ritual aí para lhe ajudar a cumprir a meta dos próximos 4 anos. Senador, hoje o ministro Camilo me disse, quando foi me comunicar que eu era o candidato ao governo, depois das conversas que tinha feito com os partidos, a missão de que honrasse o nosso legado, né? O legado de uma escola pública melhor, o legado de interiorizar a saúde, o legado de ter passado tanto tempo no governo, não ter uma denúncia de corrupção, de qualquer malversação do nosso governo. Então, postura ética, trabalhar muito, dialogar, ouvir, manter humildade para conversar com as pessoas. E eu tenho essa obsessão. O que foi que eu disse ao povo cearense que eu faria se eu ganhasse a eleição? E eu disse aos secretários, secretário que vai trabalhar comigo no governo, além de ser sério, conhecer a pasta, ter capacidade de liderar a equipe séria, a pessoa tem que ter compromisso com aquilo que nós dissemos ao povo do Ceará que nós iríamos fazer se ganhássemos a eleição. Então, isso é o que eu tenho feito, conversa com cada secretário e secretária, e é assim que vai ser até o final do governo. Eu quero terminar o governo podendo dizer, foi com isso que nós nos comprometemos, e ao final do governo nós estamos entregando tudo, ou quase tudo, daquilo que nós nos comprometemos. E aquilo que for, caso aconteça, a gente não conseguir entregar, explicar por que
que não foi possível. Eu acho que essa transparência é um dever de quem está na gestão pública. Deixa eu ver quem tem uma pergunta chegando aqui. Governador, sabemos do número elevado de suicídio na PM. Eu queria que o senhor falasse sobre a convocação de oficiais de saúde da PM, se está na pauta. Está na pauta. Eu quero que cada batalhão da Polícia Militar tenha um serviço de apoio psicológico. Nós temos na Polícia Militar um trabalho que é absolutamente extenuante, assim como eu quero que nós tenhamos também um trabalho de apoio psicológico nas escolas. Nós temos uma demanda grande de atendimento psicológico dos nossos jovens nas escolas. Então, pelo menos nessas duas áreas, atendimento e apoio psicológico nos batalhões da Polícia Militar, na capital e no interior, e iniciar o trabalho de estruturação de um serviço psicológico nas escolas de ensino médio, eu considero prioritário. Governador, essa receita dada por Camilo quando indicou seu nome parece ser uma boa dose, um roteiro e pauta também para que os seus dias junto ao Estado tenham uma governança sadia e próspera. Desejamos isso. Agradeço demais, eu quero desejar um feliz ano novo a você, Donato, a você, Carla, ao meu amigo que eu não Pedro. Ao Pedro. E a todos que fazem a Jangadeiro, mas especialmente ao povo do Ceará, que a gente possa ter um ano de inverno, com muita paz, com muito amor das nossas famílias e com oportunidade para o nosso povo melhorar de vida. Eu peço muito a Deus que possa nos iluminar e possa nos dar sabedoria, humildade, discernimento para tomar as decisões e que Nossa Senhora possa interceder por todos nós. Então, feliz 2023 para todo o nosso povo, de mãos dadas com o Lula, como eu dizia, para um Ceará 3 vezes mais forte, mas é mais forte para poder fazer mais coisa pelo povo mais humilde do Ceará. Muito obrigado. Um grande abraço. A gente agradece a sua presença aqui no Jornal Jangadeiro, agora 10 horas em ponto. Você ouve Jangadeiro Band News FM.